You know what to do, man. Do it to me. Come on, man. Take us home. Olá amigos da TV Elvis Triunfal, finalmente hoje irei falar sobre o filme Elvis de Baz Luhrmann, é o meu review final do filme. Mas eu quero deixar aqui um alerta, este vídeo contém spoilers. Se você ainda não viu o filme, aconselho você a clicar no xizinho e voltar aqui só depois que você ver o filme no cinema, tá bom? Bom, dito isso, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Se você não estiver inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostar deste vídeo, obviamente. E é isso. Vamos falar um pouco sobre essa produção que vem agitando o mundo, colocando Elvis novamente no centro das atenções aí na TV, na internet, em jornais, revistas, enfim. Elvis está de volta aí. Para nós ele sempre esteve presente, né? Mas para a grande mídia, para o grande público, o nome dele está voltando a ser falado com mais intensidade. Isso, já por isso, é um bom resultado. Quero deixar aqui uma informação muito importante. Esse vídeo é apenas uma opinião particular minha, tá? Você tem todo o direito de ter a sua opinião, né? Se gostou, se não gostou do filme. É claro que eu sempre peço para as pessoas do nosso grupo ou aqui falarem com respeito, né? E até respeitar a opinião das pessoas que gostaram e não gostaram do filme. Eu acho que o respeito é importante em tudo na vida, né? Ninguém é obrigado a gostar de nada e ninguém é obrigado a odiar as coisas, né? Então é apenas uma opinião, tá bom? O filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 24 de junho. Foi o filme mais visto daquele dia. E também o filme mais visto do final de semana, quer dizer, de melhor rendimento. E também o filme mais visto daquela semana de lançamento. Então, só por esse motivo, já é um motivo de comemorar, porque desbancou o Top Gun Maverick, que é um fenômeno de bilheteria. Uma cinebiografia competir com filmes de heróis, blockbuster, é difícil, entendeu? Não é fácil. Então, a Warner deve estar muito feliz com o resultado que o filme Elvis de Baz Luhrmann está alcançando. Até ontem o filme tinha arrecadado 165 milhões, sendo que o custo de produção foi de 85 milhões. Então aí já vê que o filme não flopou, o filme está sendo um sucesso aí. Aqui no Brasil houve uma demora para lançar aqui, não só no Brasil, na América do Sul, né? Então o filme só chegou por aqui no dia 13 de julho, por causa do Dia do Rock, mas a estreia oficial ela foi agendada para o dia 14 de julho, né? Eu acho que essa demora em lançar aqui no Brasil pode ter sido um pouco arriscada, né? Porque calhou com o lançamento de outros filmes de formatos populares, né? Como foi o filme dos Minions e do Thor. Eu vou tentar resumir aqui para vocês qual é a minha opinião de forma geral e depois no decorrer deste vídeo eu vou explicar o porquê eu tenho essa opinião, tá bom? Aí vai facilitar para as pessoas que não gostam de ver vídeos longos, né? Já passo aqui a minha opinião. Lembram que eu fiz um vídeo antes do lançamento do primeiro trailer do Elvis, que era minhas expectativas sobre a cinebiografia do Elvis? Lá eu havia dito para vocês que quando eu fosse fazer o review do filme, eu tinha que olhar o filme sobre 3 prismas. Sobre o prisma da indústria cinematográfica, sobre um grande público que não é fã e sobre esta população de fãs, não é? Beleza, eu vou tentar dar uma resumida aqui. Para a indústria cinematográfica, esse filme recebeu muitos elogios, não é? O Austin Butler ganhou até um prêmio pela ATCA como melhor ator da primeira temporada de 2022 pelo filme Elvis de Baz Luhrmann.
Então você vê que o filme está com uma boa bilheteria, conseguiu esses resultados que eu já falei para vocês, né? Então a crítica especializada, elas analisam o produto em si, a dramatização, o enredo, o figurino, enfim. Eles não se ligam muito nessa questão se a história está retratando exatamente a vida do Elvis. Eles não se ligam muito nisso. Quer um exemplo? O filme do Queen, Bohemian Rhapsody. Segundo vários fãs do Queen, há vários erros ali, cronológicos, liberdades criativas, e isso não impediu do filme ser premiado até com Oscar lá na academia. Isso já é esperado em cinebiografias, né? Então, isso não é um problema para eles. O grande público, eu noto muita gente saindo do cinema assim, interessada em conhecer mais sobre o Elvis. Muitos jovens também, né? Então eu tenho amigos que estão me enviando mensagens de Twitter com jovens falando bem do filme, querendo saber mais. Tem muitos fãs de Elvis levando os filhos e os filhos gostando, dizendo até, pô, agora eu entendo porque você gosta desse homem. O filme está sendo bem recebido por essa população que não é fã, né, do Elvis. Agora vamos falar da nossa parte aqui de fãs, né? Se você perguntar para mim se eu gostei do filme, gostei e muito. Apesar de ter algumas coisas ali que eu não achei que ficaram tão boas, né? Eu vou explicar o porquê que eu gostei muito deste filme. Esse filme foi, para mim, o que melhor retratou o Elvis nos anos 50. Né? Porque eu nunca tinha visto um filme cinebiográfico do Elvis que mostrasse o quanto o Elvis era rebelde naquele período, né? Então esse filme conseguiu passar essa essência, então eu achei muito legal. A parte do Elvis no Comeback Special é sensacional, o Austin dá um show, né? O cenário ele é muito bem elaborado, muito próximo do que era na época, né? E o Elvis dos anos 70 também trouxe uma essência muito forte, eu adorei, né? Austin realmente, para mim, foi o melhor ator que interpretou Elvis em todas essas décadas. Eu acho que o Austin mostrou uma série de qualidades assim incríveis, né? A forma de falar, a performance de palco, até cantando no início ali da carreira do Elvis. Ele realmente incorporou ali o Elvis, fez um trabalho magnífico. Então eu achei muito legal. Essa parte da recriação dos cenários, do figurino, do Austin, do Tom Hanks, magnífico também na minha opinião. A atriz que fez a Gladys, sensacional. Eu achei fantástico, né? Principalmente quando eles mostram o Elvis artista. Isso me encantou nesse filme. É maravilhoso. Então, e era algo que eu gostaria que acontecesse no filme. Era mostrar que o Elvis era grande. E realmente o filme passa essa sensação que o Elvis é grande. Ok. Existem as liberdades criativas do diretor, alguns erros cronológicos e a falta de algumas coisas que não foram abordadas ali, né? Vamos falar um pouquinho sobre liberdades criativas, ou poéticas, como dizem alguns, né? Há certas liberdades criativas feitas por diretores de filmes que são compreensíveis para ajustar o filme a uma questão logística de tempo. Então isso é compreensível. Tipo, o cara quer falar de vários assuntos, não vai ter tempo, então ele condensa vários temas numa só cena. É compreensível. Agora, existem certas liberdades criativas que elas são muito ousadas e elas acabam esbarrando muito na essência da história real. E isso me incomodou um pouco, não vou negar para vocês. Então, eu quero falar para vocês aqui quais foram essas liberdades criativas que eu acho que ficaram muito boas e aquelas que eu acho que ele não deveria ter alterado tanto em relação à história real.
porque tudo tem um limite também, né? Do aceitável. Também você não pode ter uma liberdade criativa e ir para o extremo também, né? Senão você acaba chocando o público, né? Mas o grande público que foi ver o filme não vai sair de lá extasiado pelo filme. Eu digo mais em relação aos fãs que conhecem a história do Elvis. Então, existem certas coisas lá que eu acho que não se encaixaram bem. Mas, de cara, eu quero falar para vocês. Mesmo essas liberdades criativas que eu achei que não foram tão bem ali no filme, não apaga o maior mérito do filme, que é trazer a essência do Elvis. Eu acho que as qualidades desse filme são muito maiores do que os problemas que ele teve, tá bom? Quero começar agora falando das liberdades criativas que eu achei que ficaram boas no filme. Vamos lá. O Baz Luhrmann, ele utiliza de um formato de dramatização, né, do filme para contar a história do Elvis. Ele optou em contar a história inteira ali do Elvis, né? De uma forma, claro, pincelada, não é? O filme tem 2 horas e 40 minutos. Né? Humanamente é impossível você contar toda a história de uma pessoa que viveu 42 anos num filme de 2 horas e 40 minutos. Não dá. Não dá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lembram do Elvis the Searcher? Aquele documentário? Aquele documentário tem 3 horas e 35 minutos. Mas o formato é um documentário. E como é que um documentário é feito? Através de uma narração. Né? A pessoa vai narrando, vai mostrando fotos, vai mostrando vídeos. Então, o formato ele é rápido, não é? Então, Elvis nasceu em 1935, e vai, quer dizer, em 5 minutos de documentário você consegue colocar muita informação, né? Já na dramatização, não, você precisa criar uma cena para explicar cada fato. Então, esse é a dificuldade de se colocar mais conteúdo numa dramatização. Por que eu estou falando isso? Se em Elvis the Searcher, com 3 horas e 35 minutos, não se conseguiu contar toda a história do Elvis, imagine você contar a história do Elvis em 2 horas e 40 minutos. Né? Isso não daria. E isso se reflete um pouco no início do filme do Baz Luhrmann. Ele usa de uma linguagem bastante dinâmica, moderna, incluindo até animação gráfica, que ficou bem legal. Eu acho que esse formato que ele utiliza no filme é um formato que agradou muito o público jovem, vejo muitos elogios nas redes sociais, não é? Então isso é bacana, né? Lembra daquele meu primeiro vídeo que eu disse que minha maior preocupação não são nós, os fãs mais antigos. A minha preocupação era maior para as novas gerações, porque nós iremos morrer fãs e já está consumado isso. Agora existe uma diferença crucial entre o que é um documentário e do que é uma dramatização. E isso tem que ficar muito bem delimitado na cabeça das pessoas para não confundir. Em documentários, existe sim uma exigência de que os fatos que estão sendo abordados ali sejam realmente compatíveis com a realidade da época. Porque você trabalha com registros históricos, vídeos, fotos, correto? Já na dramatização, não existe essa rigidez da exatidão de como os fatos realmente aconteceram. Não existe isso. Até para recriar diálogos de 60, 70 anos atrás, ou 50, ninguém gravou as pessoas conversando naquela época. Então você vai ter que inventar certas coisas. No filme Elvis, de 1979, há diversas liberdades criativas e erros cronológicos. No filme do Queen, Bohemian Rhapsody, também há erros de história ali, personagens que foram inventados, erros cronológicos. Essas são as liberdades criativas que o diretor usa, não é? O filme do The Doors também tem fatos que depois os membros do The Doors falaram que nunca aconteceram. Enfim, você pode pegar qualquer um. E
E eu fui estudar isso junto com o pessoal que entende de cinema, e eles lidam com essas liberdades poéticas e criativas com uma naturalidade tranquila. Isso não são pecados mortais para eles, isso é esperado, não é? E ali, depois que eu vi e fui estudar a fundo o que são essas liberdades poéticas, criativas, em alguns pontos eu entendi por que o Baz Luhrmann ele se utiliza dessa técnica no filme. Vou dar alguns exemplos dessas liberdades criativas que no fundo dão sim um certo sentido logístico para o filme. É porque a gente tem que olhar às vezes pelo olhar da indústria cinematográfica, do nosso olhar como fã e também do grande público, né? É aquilo que eu falei, se a gente só olha pelo nosso ângulo, às vezes a gente não entende o todo. Eu vou dar alguns exemplos aqui de como as liberdades criativas elas são compreensíveis dentro de uma produção. Sempre deixa em mente o seguinte, são 2 horas e 40 minutos, que já é um tempo bastante considerável para um grande público. Então, não esqueçam disso. Tem uma parte do filme em que o Baz Luhrmann ele se utiliza dessa liberdade criativa para retratar a volta de Elvis em Las Vegas. O que Baz Luhrmann mostra no filme é o retorno de Elvis no dia 31 de julho de 1969, correto? Para quem viu o filme, sabe que Elvis aparece ali com um jumpsuit branco, concho, né, que é aquele traje fantástico que está na capa do álbum That's the Way It Is. E o que acontece? Para os fãs mais antigos como nós sabemos que o Elvis não usou um traje branco naquele show de 31 de julho de 1969. Ele usou um traje preto, né, de 2 peças. Mas a memória histórica do grande público é o Elvis vestido de branco. E por isso que Baz Luhrmann ele pensa, poxa, eu tenho pouco tempo para fazer o filme. Eu não vou poder explicar que em 69 o Elvis se apresentava assim, em 70 ele se apresentava assim, e em 72 ele se apresentava assim. Ele tem pouco tempo. E qual é o X da questão aí? O Baz Luhrmann ele quer mostrar a essência do Elvis naquele período. É uma palavra que eu vivo falando aqui no canal, né? Essência, aquilo que é o mais importante, não é verdade? Então o Baz Luhrmann ele quis captar a essência do Elvis naquele período. Então o que ele fez? Ao invés de usar o traje de 2 peças preto, traz o traje concho, aquele traje maravilhoso de branco, e coloca o Elvis naquele show. Beleza? Ok. O fã sabe que o Elvis não fazia aquela introdução, aquele riff inicial como está no filme em 1969. Aí entra novamente essa questão. Poxa, eu quero mostrar o melhor do Elvis ali, o que mais impacta. Então o que ele fez? Ele pega o formato de That's Alright de 1972 e traz para este show de 69. Com aquele riff, né? Parampá, parampá. Algo que o Elvis não usava em 69. Então o filme acaba sendo um cartão de visita para um público que ainda não conhece o Elvis. E isso gera um impacto muito grande, né? Para mim, é óbvio que as opiniões podem mudar de pessoa para pessoa. Eu achei essa cena fantástica. Fiquei arrepiado de ver. E é muito legal. Então, eu acho que o Baz Luhrmann, ele usou a liberdade criativa dele por um ótimo motivo, né? Então, ele condensou ali naquele pedacinho a essência do Elvis nos anos 70 ali em Las Vegas. Eu achei bem legal. Olha, um outro exemplo é quando o Elvis se apresenta no Louisiana Hayride em 1954. Né? Aquela apresentação que o Elvis está de rosa, né? O rapaz lá tira o sarro do Elvis, tal. Essa apresentação ela aconteceu no dia 16 de outubro de 54. Mas o Coronel Parker ele não estava nesse dia. Segundo o livro do Peter Guralnick, o Coronel ele só viu o Elvis em 1955 lá no Hayride, ok? Mas ele não estava nesse show, ok?
Aí o que acontece? O Baz Luhrmann, ele tem pouco tempo para mostrar, né? Essa apresentação do Louisiana Railroad de 1954 é uma apresentação assim antológica, é interessante. Então o que ele quis fazer? Ele quis, ao invés de mostrar esse show e depois mostrar o outro show que o coronel viu também no mesmo local tempos depois, você condensa, você une, né, para ganhar tempo. Você joga os dois fatos no mesmo local, beleza, ok. Depois você vai ver uma outra liberdade criativa, é o momento em que o coronel conhece o Elvis no filme. Né? Você vê que o coronel encontra ele num parque de diversões, ele sobe numa roda gigante, tal. Para quem conhece a história, sabe que o primeiro encontro que o Elvis teve com o coronel não foi nesse local. Elvis se encontrou com o Coronel Parker pela primeira vez no Café Palumbos, em Memphis, que fica ao lado do Ellis Auditorium. Né? Que o Café Palumbos não existe mais hoje. Mas aconteceu nesse local, e não num parque de diversões. Só que aí, a gente tem que olhar pelo olhar do diretor. Lembra que o Baz Luhrmann, ele é um diretor que ele gosta de brilho. Ele é um cara exagerado. Então, o olhar dele... nessa hora, é óbvio que ele sabe onde o Elvis se encontrou com o coronel pela primeira vez. É óbvio. Só que o que eu percebo, e é um achismo meu, o Baz Luhrmann, ele não gosta de ficar filmando reunião. Ele não gosta de retratar coisas burocráticas. Ele sempre quer colocar algum brilho, alguma coisa que dê beleza à cena. Essa é uma decisão do diretor, né? Então, ao invés de retratar uma reunião no Café Palumbos ali, um encontro, o que ele pensou? Puxa, se eu fizer num parque de diversões, que relembra aquele ambiente tão conhecido pelo Coronel Parker, vai ficar mais bonito. E a cena é legal, não deixa de ser legal, tá bom? Aqui nós vamos entrar num embate, porque é o seguinte, a Célia... lá de Portugal, do fã-clube 100%, ela fez um artigo e ela até colocou como exemplo que há fãs puristas e há fãs não puristas. De forma inteligente, ela colocou isso num artigo dela. E é verdade. Os fãs puristas são aqueles que dão mais valor à pureza dos dados, né? À autenticidade, à originalidade dos itens. Não gostam de muita mudança neste formato, né? Então, e os não puristas são mais abertos a outras formas de expressão, né? Tipo filmes em que outras pessoas estariam representando Elvis, liberdades criativas. Então é um pessoal que não é tão rígido assim. Existe, se você me perguntar, Marcelo, então qual é o certo ou qual é o errado? Não existe essa de certo ou errado. Essa é uma questão da liberdade de que cada um tem de como o que é o melhor para si. Eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de escolher qual é a melhor forma da pessoa curtir e entender o Elvis, tá bom? Então não existe essa de certo ou errado. Não estou aqui falando, não estou aqui querendo ficar em cima do muro, não. Eu sempre falei para as pessoas têm que ter a liberdade para escolher a forma como elas compreendem certas coisas, não é? A única coisa que eu acho que deve ser em comum a ambos os grupos é respeitar a opinião do outro. Você respeitar a opinião daquele fã que quer algo mais rigoroso e também respeitar a opinião daquele fã que fala, não, acho que não precisa ser tanto assim. Essa é a minha opinião. Então, o diretor, ele sabe qual é os locais corretos dessas situações, mas ele quer ali dar o toque dele, porque ele sabe que há um público ali que não é fã de Elvis, que está procurando no cinema um filme de entretenimento que prenda a atenção dele. Este filme não é feito para só nós, é feito para todo mundo. Então, não pense que ele está fazendo só para nós nos agradar. Não é isso, é para agradar todo mundo. Ok? Bom, um outro ponto de liberdade criativa
é o momento em que Elvis se encontra com Steve Binder, lá naquele letreiro de Hollywood, né? É uma cena bastante legal, impactante. Eu gostei da cena, não vou negar para vocês, eu achei bem legal. Só que nós sabemos que ela não aconteceu naquele local. As frases ditas ali realmente são do teor da conversa que o Elvis teve com Binder no encontro em que ele teve, só que lá na Sunset Boulevard, no escritório do Binder, em Los Angeles. Foi nesse local que realmente Elvis se encontrou com Binder pela primeira vez. Então, novamente, o diretor não gosta de ficar retratando reuniões ali burocráticas. Ele quis dar um colorido a mais. Outra liberdade criativa que o Baz Luhrmann teve no filme e que as pessoas estão comentando muito é o fato do Elvis ter demitido o coronel em pleno palco. As pessoas me perguntam: Marcelo, isso aconteceu? Não dessa forma, entendeu? O que aconteceu de fato? Há um CD da Follow That Dream chamado Close at Night. Quem tem esse CD vai saber do que eu estou falando. O Elvis se apresentou em setembro de 73 no Hilton Hotel em Las Vegas. E nesse show, ele fez críticas para o dono do hotel em relação a uma situação que acontecia com um funcionário chamado Mário, que ele estava ali para ser demitido, e o Elvis achava que este Mário estava sendo injustiçado pelo hotel e criticou, né, essa atitude do Hilton. O coronel viu aquilo e esperou o show acabar, tá? Não houve uma briga ali em pleno palco, e aí eles foram discutir depois do show, ali nos bastidores, e a discussão ficou acalorada, e o Elvis, verbalmente, pelo que eu sei, o demitiu. Não há um documento formalizado, você está sendo demitido. Não há. Claro, não houve uma demissão formal, mas houve uma demissão verbal. E o que aconteceu? Depois de alguns dias, eles retomaram a parceria e continuaram. Mas realmente houve uma demissão momentânea ali do Coronel Parker. Novamente, o Baz Luhrmann pega um fato que ocorreu, mas coloca uma dramatização a mais para este público que está vendo o filme pela primeira vez ali e conhecendo a história do Elvis, ok? É as liberdades que todo diretor tem para fazer, tá bom? Mas o que acontece? Esses fatos em si, na minha opinião, há outros, tá? Eu não vou ficar elencando todos aqui, porque senão as pessoas vão achar, então o filme só conta mentira. Eu falei, não, são liberdades, são coisas, na minha visão, são coisas pequenas e que não atingem o principal objetivo que esse filme teve, é de mostrar a essência do Elvis. E é isso que eu vou falar agora. Eu acho, na minha opinião, não houve nenhum filme até hoje para o cinema que mostrasse a rebeldia e o impacto do Elvis dos anos 50, tá? E eu acho que esse era o objetivo do Coronel Parker, mostrar o quanto que o Elvis era rebelde, revolucionário naquela época. E ele mostra isso de uma forma muito legal, é impactante. Outro detalhe que eu acho muito importante nesse filme e que vai despender um pouquinho mais da nossa atenção agora. O Baz Luhrmann, de forma muito inteligente, ele mostra como que o Elvis cresceu naquele meio da comunidade negra. Mas o Elvis não só absorveu a cultura negra, mas a cultura country também. A música gospel também. Então é um erro quando as pessoas falam que o Elvis só se influenciou pela música negra. Não, foi uma das fontes dele. Outra liberdade criativa do diretor, e que aí eu vou pegar muita gente de surpresa. Pois é, né? Olha só, há uma cena em que mostra o Elvis visitando a Beale Street e ele encontra o B.B. King, né? Então ele sobe lá, ele assiste uma apresentação do Little Richard, né? Essa cena está despertando muitas críticas em vários grandes portais que eu estou vendo por aí. Até
A Lana Nash, que escreveu um livro do Coronel Parker, deu uma entrevista que está sendo bastante repercutida hoje. Dá essa impressão nas matérias que eu estou lendo que não havia uma amizade, que não havia um contato mais firme, né? É óbvio que eles não eram amigos de infância, mas eu discordo da Lana Nash nesse aspecto. E eu vou dizer para vocês da onde que o Baz Luhrmann tirou isso. Se vocês forem ver a entrevista do B.B. King, ele diz que encontrava com Elvis ali na época dos estúdios da Sun Records, né, e em outros eventos também, como aquele evento beneficente do Ellis Auditorium. Elvis tirou uma foto com B.B. King ali. Olha, tá aí a foto para vocês verem que não era somente nos estúdios da Sun que eles se encontraram ali. Ok? Beleza. Mas agora vem uma coisa que pouca gente sabe. É facilmente comprovado nesse livro aqui do Peter Guralnick, O Último Trem para Memphis. Vai ter um momento aqui em que há um depoimento ali, um trecho em que o Peter Guralnick fala sobre a Dixie Locke no início da carreira do Elvis, em que ela começou a ficar preocupada com o sucesso do Elvis, dela perdeu o Elvis, aquela coisa, aquele assédio, tal. E vai ter um momento ali em que ela diz que o Elvis disse para ela que costumava ir lá na Beale Street e contou sobre o seu encontro com B.B. King, né? E ele fala dos outros clubes, né, que tem a comunidade negra ali muito forte, em que ele frequentava. Com certeza o Baz Luhrmann deve ter pegado essa parte e pensar, opa, então há sim um indício de que Elvis se encontrou com B.B. King na Beale Street. Então, meus amigos, é errado quando você vê nos portais por aí dizendo que isso foi uma passação de pano para dizer que o Elvis era próximo da comunidade negra. Na realidade, Elvis era sim próximo dessa comunidade, porque ele nasceu lá. Ele nasceu em Tupelo. O Baz Luhrmann entrevistou Sam Bell, que era um amigo de Elvis da época de Tupelo, que fazia parte da comunidade negra. Muitas coisas que ele conseguiu nessa entrevista que ele fez com o Sam Bell, ele colocou no filme. E muitos desses canais no YouTube que não gostam do Elvis e ficam taxando ele que se apropriou da cultura dos negros, falam que essa parte de Tupelo e de Memphis é uma passação de pano para limpar a imagem do Elvis. Não é passação de pano. É que eles realmente desconhecem a história do Elvis. Little Richard, há uma entrevista dizendo que eles eram bons amigos. Now, just some people that of the period who came in about the same period of time you did in rock and roll. Okay. And your reactions to them. I'm gonna be very truthful. Be honest. Honest as I can be. Elvis Presley. I love him. That's my buddy, my baby. I love him. We are very good friends, and it was a very great loss to the music world. Elvis is one of the greatest performers ever lived in this world, and electrifying, elevated. Oh, he's just, you can't say enough. He's just beautiful. I love Elvis. A man at times. O B.B. King fala que eles se falavam. I want to talk a little bit about the people you've known. You knew Elvis before he was big. Yes. And you knew him after he was big. Yes. Tell me about it. Elvis was very shy when I first met him. When I first met him, Was it Sun Studio? Where was it? Sun Studio in Memphis there. Dewitt Phillips was a disc jockey, and his brother Sam Phillips owned the station. So I used to go out to the studio, and my company that I worked for at the time would always contract Mr. Phillips to let us in any time that we had something to record. And usually Elvis would be there practicing a lot of times. He had several people, but at that time he was a handsome guy, good looking. I didn't think too much about his playing or singing. I mean, it was okay, but I didn't see at that time what I saw later on. But he would talk, and it was, you know. Interested in your music? He would watch. He didn't ask questions a lot, but he would watch. Because sometimes. a lot of people, when they heard Elvis, thought he was black, didn't they? At first, yes. Yeah, I they said he's playing black music. He's a white guy. Yeah, but see, at first he was playing more like rockabilly. He wasn't really getting into the things that he started to do later.
But when he started to do that, then he started to turn heads, including mine. Yeah, it did? So Yes. what did you see then? I After saw he that became... he had everything. The looks, he had the talent. He had the He had rhythm, everything. had the rhythm, He had the soul. He had everything. To me, he had everything. Há relato dizendo que eles se encontraram na Beale Street. Aí sim, dá uma liberdade criativa para o diretor pensar, bom, se isso aconteceu, eu vou criar uma história em cima disso. Isso está no direito do diretor. Eu tenho um amigo chamado Fred, que trabalha com animação gráfica, e ele me contou uma coisa. Falou assim, o Elvis serviu como um integrador de mostrar para uma população branca a música que os negros também faziam. Então o Elvis, ao levar esse estilo, essa música para a população branca, ele ajudou a quebrar essa divisão que havia, né? Então Elvis ensinou a América a unir brancos e negros num só estilo. Vou dar um exemplo que até os próprios artistas daquela época não faziam distinção dessa coisa de brancos e negros. A Big Mama, quando cantou Rum Dog, todo mundo sabe, a letra e a música de Rum Dog são de dois brancos. Que eu saiba, a Big Mama não chegou, eu não vou cantar essa música porque ela é feita por dois brancos e ela é da cultura branca. Ela não fez isso. Outra coisa que andam mentindo muito nos vídeos por aí, e é impressionante, que a internet é o seguinte, quando uma mentira a pessoa é dita uma vez, os youtubers veem um vídeo e saem repetindo a mesma coisa, né? Eles falam que o Elvis não dava os devidos créditos para os artistas negros que ele regravava, né? Que é uma baita de uma mentira. Eu desafio qualquer um desses youtubers a mostrar algum desses artistas negros em alguma época dizendo, olha, eu fui surrupiado pelo Elvis, ele pegou minha música e ele me pagou os direitos. Não existe. O Elvis tinha até uma editora em que cuidava dessa questão. Todos os direitos eram pagos para aquelas pessoas que cediam a música para o Elvis gravar, não é? Aliás, é muito pelo contrário do que as pessoas acham. As pessoas faziam fila para o Elvis gravar, porque o Elvis gravando vendia no mundo inteiro, e isso gerava muita grana, né? Vê se você consegue ver o Chuck Berry reclamando. Aliás, eu tenho uma amiga chamada Eli Santos, e ela posta vários vídeos bem interessantes, e esse aqui eu vou mostrar para vocês. O Chuck Berry, em 1978, a entrevistadora pergunta aí, quem seriam os pais do rock para você? E aí o Chuck Berry ele fala, não, eu sou apenas uma engrenagem deste rock. E a apresentadora pergunta assim, mas há outras engrenagens? Sim, as outras engrenagens são o Elvis Presley, o Little Richard, enfim. Cara, nem o Chuck Berry achava que ele era mais ou menos, é uma engrenagem, né? Não havia isso, né, nos artistas negros daquela época. O que estão tentando fazer hoje é recontar a história sobre outro prisma. Estão distorcendo o que aconteceu naquela época. I'm so glad. Thank you. Yeah, right. Thank you. I mean, I'm not the source authority Founding for the father. founding fathers, but I'll take the things anyway. But I don't know who would you say is the founding father of rock and roll, if not yourself? Well, it's not for me to say, but I'm surely a cog in the wheel, as my pop used to say. Yeah, cog in the wheel. Okay, who are some of the other cogs then? Well, here I'll say Domino, and I'll say Louis Jordan, and Elvis Presley, and even Fats Waller, because Fats played basic music. Yeah, Fats Waller. Yeah. And that host of Little Richard, he's great. He was great in the beginning. Bill Haley was, you know. So I mean, we're all just, I think, a cog in the wheel. We all got the ball rolling. That ball's been rolling now for, I don't need to tell you, 20-odd years. O Elvis apanhou porque conseguiu mostrar para uma sociedade, parte dela racista, que era possível unir brancos e negros em torno de um estilo. Agora hoje o pessoal vai demonizar o Elvis por isso. É absurdo, né? Então, aqui eu acho um grande mérito deste filme.
mostrar, é tocar ali o quanto que o Elvis estava presente ali na comunidade negra e como ele tinha realmente passe livre ali entre eles. O Elvis frequentava muito a Beale Street, tá? E ele participava de eventos beneficentes ali para ajudar a comunidade negra. Então o Elvis era bem visto ali, não é nada a ver do que esse pessoal de hoje quer demonizar o Elvis. Esse é um ponto legal que eu acho no filme. Outra coisa, o pessoal está se queixando o seguinte: poxa, Marcelo, mas chega nos anos 60, passa voando, né? Passa voando. Ali eu entendo que é uma questão realmente logística do tempo. É pouco tempo para mostrar tudo. E o que ele quis mostrar nessa parte dos anos 60? Que apesar que há bons momentos do Elvis ali nos anos 60, ele quis mostrar que foi um período em que o Elvis ficou ali no meio que um hiato criativo, né? Porque ele ficou numa forma muito repetitiva. Isso realmente é verdade. Apesar que eu adoro muitos filmes dessa época. Mas o próprio Elvis acabou se irritando com isso e ele queria voltar a causar impacto, né? Elvis é retratado ali pelo Austin Butler no Comeback Special. É uma parte muito emocionante, muito legal, velho. Eu achei essa parte fantástica, principalmente quando eles retratam ali If I Can Dream, né? Realmente havia uma pressão muito grande do Coronel Parker para transformar o especial Elvis da NBC num especial de Natal, e felizmente o Steve Binder conseguiu convencer o Elvis ali de que esse não seria o melhor caminho, e o Elvis bateu de frente com o Coronel naquele momento e fez o que tinha que ser feito. Tem muita gente achando que o Elvis é tratado como marionete o tempo todo. O Coronel era um cara muito astuto, ele sabia muito bem controlar certas situações. Mas o Elvis, ele também, há momentos no filme em que ele bota para quebrar também. E não são poucos. Mas o Coronel realmente ele tinha um poder de persuasão muito forte, ele sabia direcionar as pessoas para aquilo que ele queria. Isso é verdade. Tenho amigos que adoram o Coronel e acham que ele acertou em tudo. Eu não tenho essa visão. Respeito quem pensa assim. Eu não tenho essa visão. Eu acho que o Coronel acertou muito ali no início da carreira do Elvis. Mas a pouca visão artística do Coronel, porque o Coronel era um cara mais assim, bruto, entendeu? Ele não era um artista. Então, a pouca visão artística que o Coronel tinha do período dos anos 60, em que o mundo estava mudando, colocou o Elvis num caminho que o prejudicou muito, né? Ao mesmo tempo em que os filmes tornavam ele popular em muitos países, porém o afastou do agrado de novas gerações também. Porque as novas gerações começaram a encontrar outros ídolos, mais rebeldes, né? Porque o Elvis estava muito controlado ali. Se o Elvis tivesse entrado nas ideias do Coronel e fazer um filme de Natal ali, cantando só músicas natalinas, ele tinha fundado a carreira ali. Isso é fato. Então, o Coronel estava defasado, né? Apesar de ter tido outros triunfos na frente, na carreira, ao meu ver, é uma pena que o Elvis não tentou algumas vezes se desvencilhar dele, mas acabou recuando e ficando com o Coronel. Nos anos 70, o Elvis é retratado ali com muita energia nos palcos. Isso é algo que eu achei muito legal. Há uma tendência dessas produções, quando retratam Elvis, sempre colocar o Elvis de uma forma muito escrachada. E aqui não, mostra o Elvis sendo mostrado de uma forma bem enérgica. Eu gostei muito disso. Eles citam ali o período do Elvis on Tour, tá? Essa questão dos jumpsuits, às vezes mostra um jumpsuit não condizente com a época ali, né? Mas, gente, tem que relevar, cara. Quem tá assistindo ali não é... Quem tá assistindo o filme não são fã-clubes do Elvis. É o público geral. Ninguém vai se ligar que... esse jumpsuit não era usado aqui. Ninguém se liga nisso, entendeu? Mas mostrou ali as 15 cidades na época em que foram gravadas as imagens para o Elvis on Tour.
cita o Aloha from Hawaii, né? Na minha visão, é uma pena que ele citou ali muito rápido o Aloha. Eu acho que ele deveria ter explorado um pouco mais o Aloha, porque o Aloha foi um baita de um evento, foi mundial. Bom, eu acho que era um show antológico. Eu acho que ele poderia ter gastado um pouquinho mais de tempo ali, como ele fez ali em 69. 69 maravilhoso, mas o Aloha ali faltou um pouquinho. Mas tudo bem, citou pelo menos, né? Tinha muita gente preocupada se ele ia citar ou não. Enfim, aí o filme vai avançando, vai tocando nessa questão dos remédios do Elvis, mostra aquele episódio, e é um episódio muito triste, que o Larry Geller comenta sobre uma situação em que o Elvis está ali febril, nos anos 70, que ele não tinha condições de mais tarde subir ao palco, e que o Coronel Parker chega, o pessoal está atendendo o Elvis e pedem para o pessoal fazer o que for possível, não importa o que eles façam, mas que ele quer ver este homem hoje no palco, né? Isso realmente aconteceu. A única coisa que não aconteceu é que isso não foi num corredor de hotel, foi num quarto, tá? Aí entra a questão da liberdade criativa do diretor, tá bom? Mas o fato realmente aconteceu. O filme é contado sobre o prisma do Coronel Parker, sobre a história do Elvis. E aí as pessoas me falam assim: pô, Marcelo, por que o diretor, ao invés de contar a história sobre o prisma do Coronel, não contasse pelo prisma do Elvis? Meus amigos, isso já foi feito em This Is Elvis. A produção da Warner, a própria Warner fez isso em 81. A história é contada sobre o prisma, entre aspas, do Elvis. Uma voz vai contando a história do Elvis por Elvis mesmo, né? Uma pessoa ali começa a falar a voz do Elvis. Isso já foi feito. Ah, Marcelo, mas então por que não só contou sem ser pela voz do Elvis? O filme Elvis, de 79, primeiro foi uma produção de TV. Depois ela foi transportada para o cinema. Já tinha naquele formato. O Baz Luhrmann é um diretor criativo. Ele não ia repetir fórmulas, entendeu? Não ia. Então ele quis procurar uma forma diferenciada. Eu vi algumas críticas em que eu discordo pela internet. Teve um cara que falou que o filme foi pouco ousado, né? Pensa comigo, pessoal. Você colocar um vilão da história para contar a vida de um cara que você quer homenagear numa produção? O Baz Luhrmann fez isso. Ele botou um cara que é considerado um vilão para fazer um tributo daquele artista. Você quer mais ousadia que isso? Ele poderia destruir o ídolo sobre a história do ponto de vista do vilão. É ousado isso, é muito ousado. Foi também o primeiro filme que abordou para o cinema, tá? Que abordou de forma contundente a problemática do Elvis com os remédios. O filme ele não aborda todos os problemas de saúde do Elvis. E aqui eu vou tocar num ponto em que muitas pessoas que me conhecem pessoalmente sabem. É óbvio que eu sei que o Elvis teve problema com os medicamentos. Eu já até disse isso no canal. Mas o Elvis tinha problemas físicos. E eu já tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo que, para mim, a junção dos problemas físicos que o Elvis tinha, mais o problema dos remédios e a vida que ele levava, a alimentação, tudo, o conjunto da obra contribuindo para o seu fim. E eu não atribuiria somente a questão dos medicamentos. Isso na minha visão. Tá? Eu não acho que o Elvis, essa foi a causa principal. Mas aí, cada um que tem a sua opinião, se sintam livres para achar o que quiser. Essa é a minha visão. O Baz Luhrmann, ele cita o problema dos remédios, mas não se aprofunda em tudo. Eu entendo, cara, porque não havia tempo para isso. Não havia tempo. Né? Talvez, nessa versão de 4 horas, seja mostrada, se toque em outros pontos mais profundos. Essa questão, algumas pessoas também falaram:
pô Marcelo, mas... poxa, não citaram a Linda Thompson, não citaram a Ginger e tal. Em relação a Linda Thompson, eu vou te dizer a minha opinião. Eu compreendo que ela fique irritada por isso, tá? Essa é uma falta do filme que eu achei que o Baz Luhrmann poderia ter colocado alguma coisa ali. Porque se vocês forem analisarem, na década de 70, Elvis se separou da Priscila em 72. O divórcio só ocorreria em 73. Mas a mulher que mais conviveu com Elvis em toda a década de 70 foi a Linda Thompson. Foram 4 anos. Então, esses 4 anos, eu acho que é muito tempo. Poderia ter citado ali, né? Por que eu digo isso? Repare que quando o filme fala ali, na década de 60, ele tem que apresentar a máfia de Memphis. Então ele vai citando as pessoas que participavam da máfia de Memphis. Ele não se aprofundou nesses personagens, mas pelo menos citou. Olha aqui, Red West, Billy Smith. Então foi uma coisa ali que eu senti falta. Pelo tempo de vida em que ela teve com Elvis, merecia ali uma menção. E eu percebi que ela ficou chateada e eu acho que ela tem os motivos dela. Uma coisa assim, que eu percebi no filme, em termos de enredo, e me incomodou um pouco. Eu achei que blindaram demais a Priscilla Presley no filme. Não tenho nada contra a Priscilla. Eu sempre, quando olho para ela, eu analiso projetos. Os projetos são bons, os projetos são ruins, é isso. Não tem nada contra a figura da Priscilla. Mas eu achei que blindaram demais ela nesse filme, né? Blindaram ela e deram prioridade também, né? Porque depois ali da Dixie Locke, nos anos 50, ela aparece e não aparece Linda Thompson, não aparece Ginger. Então isso me incomodou um pouco. E quando ocorre a separação no filme, parece que jogam muita coisa, carga em cima do Elvis, sabe? O uso de remédios, aparece ele ali dando tiro na TV, e as traições do Elvis, né? Todo mundo sabe que o Elvis traía, né? Vamos ser sinceros, todo mundo sabe disso. Ok, né? Retratar isso. Mas quer tocar em pontos sensíveis da vida do Elvis, sendo que o Elvis não está mais aqui, por que não tocar também em pontos sensíveis da vida da Priscilla? Faltou isso para mim. O Elvis traiu? Ok. Ela também traiu o Elvis. Sabe, faltou balancear um pouquinho isso, né? E essa coisa que, novamente, que eu já havia criticado no Elvis the Searcher, né? Parece novamente que a vida do Elvis para ali na separação do Elvis e se afunda novamente e não existe mais alegria pós-Priscilla, né? Isso me incomoda, isso me incomodou no filme. Eu acho que faltou o equilíbrio ali, né? Na parte final do filme mostra um encontro do Elvis entregando a Lisa para Priscilla, né? Dá-se a entender ali que a Lisa passou uma temporada com Elvis e ela entrega ele para ela, entra no carro e os dois ali conversam, né? Ali o Baz Luhrmann ele confundiu muitos fãs pelo seguinte, porque a roupa que a Priscilla está usando naquele momento é uma roupa que ela usou no dia do divórcio, lá em 73. Mas essa imagem ela não é referente a 73. Essa troca de figurinos às vezes confunde o pessoal. Enfim, quem não é fã não passa batido isso. E aí eles conversam, ele sobe no Lisa Marie, no avião, e aí o avião sobe e é anunciada a morte do Elvis. E em seguida aparece o Austin Butler retratando o Elvis em 77, na interpretação de Unchained Melody. E na metade da música, alguns clipes começam a passar, e tem uma parte assim, que aparece aquele ator que faz o Elvis mirim, que é sensacional aquele ator, ele lembra muito o Elvis jovem, né, cara? E quando eu fiz o meu review do
do trailer, eu havia dito, falei assim, nossa, eu achei essa cena tão linda, lembro do menino correndo assim, nossa, isso aqui é tão bonito. E é justamente a cena que o Baz Luhrmann pega para colocar no final ali do filme, ele correndo, é lindo aquilo. E aí, quando a cena volta... Ai, cara. Então, eu falei, cara, eu vou tentar gravar isso sem chorar, é difícil. E quando a cena volta, aparece o Elvis cantando Shade of Melody. E aí, cara, saco. E aí quando a cena volta, cara, é difícil falar isso, velho. E uma vez eu conversei com o Elvinho, meu colega, falei, puxa, é tão triste, né, você ver aquelas apresentações do Elvis em concert que teve no Brasil, em todo mundo, né? E o pessoal sempre deixar de lado o Elvis em 77, né? Porque o Elvis em 77, ele teve momentos tão tocantes, cara, maravilhosos, em Shade of Melody. E na hora que aparece o Elvis 77 ali, e que emociona tantas pessoas, eu sempre bati nessa tecla, cara. O Elvis emocionava as pessoas até o final da vida, independente da condição de saúde dele. E aí aparece o Elvis finalizando com Unchained Melody, e o filme presta uma grande homenagem ao Elvis, né? Falando que ele foi o maior artista solo de todos os tempos, que continua influenciando, né, muitas pessoas. E aparece lá Elvis, Aaron Presley, a data de nascimento e a data da morte. Por mais que tenha acontecido algumas liberdades criativas nesse filme, alguns erros cronológicos, eu acho que o resultado final desse filme é muito mais positivo do que negativo. Porque é a nossa última oportunidade de ver Elvis sendo retratado por meio do cinema, que quebra tantas bolhas, né, cara? E que atinge tanta gente em vários setores. Então eu achei que foi uma ótima oportunidade. E que eu ainda acho que nós teremos ótimas surpresas pela frente. Principalmente porque eu acredito que o Austin Butler, pelo que ele fez nesse filme, ele tem todas as condições, de ganhar o Oscar em 2023. Há vários críticos de cinema já dizendo isso. Ele está com a mão no troféu. Se não aparecer ninguém até final de 2022 que tenha feito algo como ele fez, esse troféu está na mão dele. Porque se o ator que fez o Freddie Mercury ganhou naquele papel, e isso muita gente está comparando, o Austin Butler teria condições muito maiores de ganhar o troféu. Então, eu acho que o Tom Hanks também fez um ótimo trabalho. Eu vejo muitos americanos irritados com o sotaque dele. Mas para o grande público que não se liga, ou às vezes não conhece o idioma no inglês, não se ligou nisso. Para nós, tá ótimo. Eu gostei muito. Eu acho que esse filme atingiu o seu propósito de mostrar para uma nova geração a essência que o Elvis tinha, tá? Apesar de que não foi exatamente a história como que estava ali, mas eu acho que a essência, a importância do Elvis foi passada ali. A pessoa sai do cinema com um pensamento: uau, como o Elvis foi grande. Mas eu vi muitos comentários desta forma: como o Elvis era grande e eu não sabia. E isso o Baz Luhrmann conseguiu mostrar, a grandiosidade do Elvis. Infelizmente a vida do Elvis não foi só de glórias, houve momentos tensos também. E só o fato das pessoas se interessarem a quererem buscar mais sobre o Elvis, para mim, já valeu a pena, né?
Eu acho que ainda a gente vai colher mais frutos sobre essa produção ao longo dos anos. E eu vou estar fazendo outros vídeos para falar de outras curiosidades sobre essa produção. Isso não vai se esgotar até agora, porque o filme te traz muitos pontos de discussão e que eu acho que é legal a gente estar conversando daqui para frente. Eu acho que vai ser um divisor de águas esse filme, tá? Isso na minha opinião. Respeito a opinião de todos que pensam o contrário. Não sou o dono, na verdade. Tá bom? E é isso. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se você não estiver inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima. E não deixem de ir ao cinema, hein? Que ainda está em cartaz. Tchau, pessoal.